que a gente vê é um cansaço da população chilena, mas não só, a gente poderia expandir essa análise para outros países aqui da América Latina, em relação às guerras culturais, algumas pautas que já estão muito desgastadas. Ao mesmo tempo, um apoio a pautas muito radicalizadas e que, para alguns, não são entendidas como ideológicas. Então, acho que isso cria também uma confusão quando a gente começa a discutir esse assunto. Porque a esquerda é sempre entendida como ideológica, mesmo a centro-esquerda, e todas as propostas recebem esse peso muito grande. E do lado oposto, a extrema e até a extrema-direita mais radical são entendidas como puramente propostas, né? Que não são ideológicas. E acho que isso tem levado a uma polarização um pouco diferente do que a gente viu na última década, porque as pessoas não se pautam mais tanto, pelo menos que a gente tem visto no Chile, por questões partidárias, mas carregam essas pautas para as urnas, né? Até como o André estava comentando, algumas outras candidaturas que surgem aí no meio do caminho, mais para uma centro-direita, elas acabam migrando para a extrema-direita, quando ela toca em pautas como, por exemplo, a migração, que é um tema muito forte no Chile hoje, atualmente, apesar de não ter uma migração tão grande, isso tem incomodado a população chilena, tem levantado aí movimentos xenofóbicos, e além disso, a criminalidade, que, de novo, quando a gente compara com outros países da América Latina e até com o Brasil, é um índice de homicídio, por exemplo, baixo. Em 2024, eles tiveram 6 homicídios a cada 100 mil habitantes, o Brasil tem 20. Mas, para os padrões chilenos, isso representa muito e criou um certo alarmismo na população de que, então, a violência está descontrolada. Isso tem alimentado muito essas pautas de extrema-direita e as propostas que esses grupos trazem, né? Como o José Antônio Cast traz propostas radicais para resolver o problema. E esse eleitorado mais ao centro, ou que está um pouco mais confuso, que não necessariamente se entende como um eleitor, eleitora de extrema-direita, vai para esse caminho. Então, o cenário para o segundo turno, quando a gente olha para as coalizões feitas pelos partidos, desfavorece muito a candidata governista, a Jara. De fato, ela vai ter uma dificuldade grande nesse segundo turno, mas não só. Quando a gente olha como é dividido o voto e como as pessoas se movimentam nesse cenário de polarização, também fica mais complicado, porque a Jara é entendida como uma radical, e o Cast, como ele mesmo coloca, um candidato do bom senso, não necessariamente propostas radicais. É que, como ele diz, o cenário é muito difícil e isso exige medidas mais duras. Esse discurso parece muito simples, e ele tem respondido a muitas das demandas da população chilena. E não só, né? Como eu disse, a gente poderia extrapolar para outros países da América Latina. E sempre colocando a esquerda como extremamente radical. Quem traz a ruptura é sempre a esquerda. Quem vai romper com o pouco de estabilidade que o país tem é sempre a esquerda. Eu acho que esse discurso tem funcionado muito e tem sido compartilhado entre outros partidos, outros candidatos de extrema-direita aqui na região. A gente pode começar a traçar um paralelo aí e como eles têm se alimentado, um discurso alimenta o outro. Até porque todos frequentam agora os mesmos fóruns de divulgação dessas ideologias, de preparação dos candidatos, como, por exemplo, o CEPAC, que eu já citei em várias vezes aqui nas nossas conversas no Observatório, mas ele nada mais é do que uma espécie de show, não só para o público, mas também de intercâmbio de informações, de estratégias de política e de marketing eleitoral para partidos e candidatos dessa vertente política. E isso tem dado certo, a gente tem visto que tem dado certo. Então, o cenário que a gente vê para esse segundo turno é muito difícil, ainda que toda esquerda e centro-esquerda já se mobilizou, mesmo tendo se mobilizado em torno da candidatura da Jara, deu cerca de 30%, se somar tudo. Mesmo que eles tivessem mais, ainda teria essa dificuldade de convencer as pessoas que as propostas da esquerda, ou de uma centro-esquerda, porque ela está um pouco mais moderada,
trariam as respostas, ainda mais pensando em todo o ônus que ela herda do governo Boric, que não entregou aquilo que se propôs quando vence as eleições. E aí, por vários motivos, o André apontou vários deles, mas, de fato, o governo, depois que ele perde os 2 plebiscitos e perde com uma margem grande, ele se perde totalmente e não consegue nem entregar resultados e nem dar uma resposta para os escândalos de corrupção, que é outro tema importante que a extrema esquerda acaba aproveitando.